Iniciando aí nossa terceira prática de aula, nós vamos desenhar essa peça aqui, tá? Essa peça mecânica que vocês estão vendo na tela. E o que nós vamos abordar nesse exemplo? Primeira coisa que vocês estão vendo aí, nós temos uma peça que, diferentemente das duas anteriores, ela não consegue ser feita apenas com uma extrusão simples, né? Poderia até fazer com uma extrusão simples, mas teria que quebrar a peça em várias partes, né? O que me demandaria muito tempo, né? E um excesso de comandos que não justificaria ficar apelando só para o lado da extrusão simples. A gente vai aprender uma outra forma que a gente faz essa peça como se fosse numa usinagem, né? Em que você pega determinadas partes, une ela e a outra a gente consegue retirar essas partes, né? E fazer no formato final da peça. Outra coisa que eu gostaria de abordar com vocês, e isso é muito interessante, é que vocês estão vendo aqui na nossa imagem do exemplo de hoje que nós não temos números fechados, são números fracionados. Geralmente, quando a gente trabalha com isso, a unidade é polegada. Até agora, quando a gente abre a plataforma do Inventor, a área de trabalho, ele já vem no sistema internacional, que é o milímetro, né? E como que a gente faz isso para trabalhar com polegadas, ok? É o que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, abrindo aqui a nossa área de trabalho, já deixei ela aberta, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar aqui no Inventor qual que é o esboço que consegue colocar a maior quantidade de detalhamentos. Só voltando um pouquinho lá na nossa peça, tá? Olhando ela, o interessante é a gente começar justamente por essa vista aqui, que eu consigo jogar no esboço essa grande quantidade de medidas e de detalhamento para a nossa peça poder ser estrudada, tá bom? Então vamos começar com essa face aqui, tá? Depois nós vamos construir essa outra parte da peça e depois a gente faz um corte para poder eliminar toda a parte que está a nossa peça dando sua conformação final, tá bom? Então, pegando aqui a nossa peça, lembrando que para iniciar a peça nós clicamos em esboço, tá? Por enquanto, eu abri já deixando aberto, deixei ele no sistema internacional, tá? Então, vou pegar essa face aqui para começar a trabalhar. E a primeira coisa que a gente faz é o quê? É colocar já as medidas, o formato, né? Não as medidas, só o formato da peça que a gente vai trabalhar. Então tá aqui, esse é o jeitão do esboço inicial dessa peça. Bom, se eu começar a colocar os valores de dimensões da peça, né? Nós temos aqui a nossa peça que ela começa com uma altura de 1 mais 1/4, mas percebam que aqui nós estamos com a medida em milímetros, tá? Então, para poder fazer a conversão disso e trabalhar em polegadas, eu posso fazer de duas formas. A primeira, se eu quiser trabalhar com polegadas, mas deixar a unidade de cotas, né, em milímetros, é só eu colocar a dimensão 1 mais 1/4, né? Opa, 1/4. E aqui eu coloco a unidade que eu quero. No caso, para polegadas, eu coloco pol. E aí eu tenho a minha peça já dimensionada. Vejam que nessa situação ela fica com a medida determinada em polegadas, só que na cota vai aparecer o quê? A medida em milímetros, tá? Mas vamos dizer que eu quero que apareça realmente em polegadas, inclusive as dimensões. Vai que você faça um projeto aí que seja necessário colocar em polegadas. Para poder fazer a conversão de unidades, a gente vem aqui ó, na aba de ferramentas, configurações do documento. Clicando aqui, ó, nós vamos abrir essa janela e aqui em unidades eu vou trocar de milímetros para polegada. Olha, eu tenho pé, centímetro, metro, micron e assim por diante. Como eu quero trabalhar com polegada, vou deixar polegada.
Posso colocar o quanto que eu quero de casas decimais de precisão, 3 casas, 2 casas, né? Cotas angulares a mesma coisa e assim por diante. Cotas aqui eu posso colocar em grau, radiano, tempo eu posso colocar em segundo ou minuto, e o peso aqui eu posso colocar em libra, massa, grama e assim por diante, tá? Nesse caso eu só vou trabalhar com polegadas e vou dar um OK. Tá aí, ó, a nossa peça já está dando aí o valor da cota, né? Se bem que aqui nem saiu certo, vamos recorrigir essa cota. Acredito que ele tenha tido algum problema aqui na hora de fazer essa conversão. Tá? Vou colocar aqui o parênteses para dar uma... o erro está aqui, gente, ó, aonde ficou milímetros. Tá? Então, já corrigindo, vou colocar um igual aqui, já para dizer que é uma operação matemática, tá? E vou dar o OK. Pronto. Nesse caso aí, nós estamos com a unidade em 1,25, ok? Bom, continuando aqui, agora eu posso já fazer as cotas, né? Diretamente já em polegadas. Tanto que ele aparece até aqui embaixo, ó, não mais milímetro, polegada. Nesse caso aqui vai ser igual a 2 mais 1/4. Vou colocar entre parênteses, que é para confirmar que realmente vai fazer a divisão, né? Então tá aqui. Ok? Subindo agora aqui, nós temos uma altura de meia polegada. 0,5. Ok? E aqui, esse comprimento maior, ele é de igual a 1 mais 5/8. Tá aí. Então já está definido aí a nossa peça, tá ok? Agora eu só preciso fazer a extrusão dela. Nesse caso eu vou fazer uma extrusão diferente nesse momento, tá? Em vez de eu pegar toda a extensão dela para uma lateral, vou colocar metade para cima, metade para baixo. Isso é bom para se lá na frente eu precisar fazer algum espelhamento de entidade sólida, né? Quando ele estiver no meio da extrusão, isso facilita bastante os comandos de espelhamento, tá bom? Essa extrusão aqui, ela é dada como 4,5 polegadas, né? Igual se eu quiser aqui colocar, eu já posso até colocar 4,5. Não preciso colocar em função de frações, tá? Nossa peça aí, a primeira parte, já está extrudada, tá ok? O que eu vou fazer agora? Eu fiz agora essa parte de baixo. Eu vou começar agora a fazer essa parte de cima aqui, que vai contemplar a minha peça, tá bom? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessa face, já é um segundo comando de extrusão, e vou abrir o meu esboço em cima dessa face. Tá? Então, eu vou clicar aqui, iniciar o esboço, ele já abre aqui para cima, ok? E eu vou fazer aqui o meu comando da peça, né? Eu vou fazer que nem a gente fez no exemplo 1, tá? Só vou fazer a metade da peça e depois eu faço o espelhamento dela. Aliás, não vou nem deixar essa última parte aqui, essa aqui eu vou deixar para poder fazer fechar com o espelhamento final, tá ok? Bom, essa peça aqui, ela tem uma cota que, partindo desse ponto, tá? Ela é igual a, nesse caso, 2,25 dividido por 2, porque é metade da peça, tá bom? Então, eu vou colocar 2,25 para cá. Vou colocar esse comprimento, ele é de 0,75 polegadas. E esse daqui é de 3/8, né? Aí já fica um pouquinho complicado. Vou colocar aqui igual a 3 dividido por 8, tá ok? E essa parte final aqui da peça vai ser o quê? Ela vai ser igual a, nesse caso, abre parênteses, 3/4 menos 3/8. Esses são os valores que estão na figura, tá? Que vocês podem acessar depois aí no Google Class, mostrando aí
quais são as dimensões, tá ok? Bom, finalizei minha peça, vou colocar uma linha aqui auxiliar, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou espelhar para o outro lado. Então venho aqui, ó, comando espelhar, seleciono as linhas referentes ao espelhamento, ok? Depois eu coloco essa linha aqui, opa, essa daqui não, vou cancelar o comando e fazer ele novamente, tá? Sempre se certifique se está funcionando o ícone que você escolheu. Nesse caso, agora sim, ele vai virar. Agora eu coloco aqui aplicar, ele espelhou para o outro lado, concluo a peça, tiro aqui essa linha auxiliar e agora eu já venho aqui e fecho a minha peça, ok? Bom, tá aí aqui encerrado o esboço, tá ok? E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a extrusão dessa parte da peça. Nesse caso aqui, tá? A extrusão, ela é o quê? Nesse caso, ela é unilateral, vai para cima, tá? Não é metade para cima, metade para baixo. Ela é igual ao quê? A 1,75 menos 1,25. Tá aí. Já fizemos a segunda parte da extrusão da minha peça, ok? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o corte. Nesse caso, que vai fazer o aprofundamento, tá ok? Eu posso clicar aqui na minha face, vou abrir um esboço nessa área, e eu posso utilizar já o quê? As próprias faces da parte sólida para poder fazer o esboço da parte que vai ser cortada. Tá? Só olhando aqui a figura, o que acontece? Essa parte interna aqui ela é toda acompanhada, né? Só que ela é aprofundada dentro da nossa peça. Eu até vou trocar aqui porque eu tenho o valor de 1 polegada. Então fica mais fácil, na verdade, eu encerrar esse esboço. Vou pegar essa face aqui e vou iniciar a partir desse ponto. Então eu venho aqui, vou colocar mais ou menos o formato que é para ficar. Certo? Ó, essa linha aqui, ó, já saiu um pouquinho errado, tá? Vamos deletar ela. Vamos pegar aqui e puxar a outra para dentro. Vamos deletar, vamos fazer ela de novo aqui, tá? Se eu clicar aqui também, eu até consigo transformar em linha, tá? Mas no Inventor não gosto muito de fazer. Eu prefiro mesmo ir clicando ao longo de todo o contorno que eu vou fazer do esboço, tá ok? Bom, tá aqui a nossa peça, tá ok? O que eu preciso determinar agora? Apenas essas distâncias laterais, porque todas as outras já serão definidas pela face que vai fazendo o contorno, tá ok? Então essa distância aqui é 3/4 para um lado, 3/4 para outro. Então venho aqui com a minha cota, nesse caso eu não pego a linha, eu vou pegar essa linha com a aresta da outra face e ele vai me dar a medida 0,75 daqui até aqui mais 0,75, ok? Pronto, meu esboço já está pronto. O que eu preciso fazer agora? Opa, criou duas linhas aqui, vamos abrir de novo esse esboço, já que ele tem um erro, né? Então vamos clicar aqui, editar esboço, vamos ver se eu elimino agora, tá? Vou tirar essa linha, vou tirar essa linha. Posso já encerrar o esboço, porque ele já está definido. Veja que as linhas estão em cor preta, tá ok? Só que agora, para eu poder fazer o corte por extrusão, eu venho aqui no meu comando, tá? E aqui, quando eu coloco no comando de extrusão, em vez de eu colocar o comando de preenchimento, né? Eu vou tirar o comando de recortar. E eu coloco a minha medida, que nesse caso aqui é de 1 polegada. Tá ok? Vou selecionar a minha área,
Vou tentar virar para o outro sentido. Ah, tá. Pessoal, até vou deixar aqui por um fato da gente poder analisar. Essa peça aqui ela não conseguiu fechar. Tá? Um erro muito interessante que até foi legal ter ocorrido. Tá? Vocês estão vendo que aqui não tem uma linha, a linha infelizmente não foi plotada, por isso que eu não consigo habilitar o comando de fechar. O que eu tenho que fazer? Eu vou fechar aqui, vou abrir de novo o meu esboço e vou colocar a linha que falta, que nesse caso é daqui até aqui. Se o meu esboço não estiver totalmente fechado, ele vai dar problema de formar o sólido que eu preciso, tá bom? Agora vamos ver lá se está dando tudo certo. Então clico no comando extrusão, olha lá, ele já fechou. Só que nesse caso eu quero o quê? Corte. Olha só, ele já está dando até a direção para onde ele vai descer. Nesse caso aqui, é 1 polegada que a gente vai trabalhar, ok? E a gente dá o ok. Pronto, tá aí a nossa figura finalizada. Então, só para relembrar, nessa lição, nós aprendemos a trabalhar com corte por extrusão, colocar unidades em polegadas no sistema, ou se preferir, já fazer o próprio cotagem em polegadas, mesmo se ela tiver em milímetros, tá? Na hora que fazer o dimensionamento de cotas, tá? Então nós temos essa possibilidade, ok? Então aguardamos aí até o próximo exemplo de aula da aula 1 do nosso curso. Grande abraço!